Planejamento financeiro é um dos passos mais importantes para se tornar um day trader de alta performance. Nesse vídeo, vamos dar alguns exemplos de como planejar a sua vida financeira com o objetivo de futuramente investir seu dinheiro com consciência e responsabilidade. Eu sou o Márcio Almeida e seja bem-vindo ao canal da Focus Trading System. No vídeo anterior sobre educação financeira, identificamos a relação entre o que se ganha e o que se gasta, e a necessidade de estabelecer objetivos e estratégias para que possamos gastar menos e, mais importante, passarmos a nos pagar antes de qualquer outra coisa. Deixamos o vídeo aqui no card, caso você não tenha assistido. A melhor forma de fazer isso é através da construção de um plano que sirva de referência para todas as escolhas que serão feitas no decorrer do tempo. Para estabelecer o seu planejamento financeiro, você deverá determinar quais os primeiros objetivos pretende alcançar e definir metas claras, utilizando aquelas estratégias apresentadas no vídeo sobre educação e preparação financeira para atingi-las. Seja realista e considere cenários com os quais acredite no seu engajamento. O início exige um esforço e uma disciplina maior, mas desafie-se e visualize os benefícios dessa atitude para a sua realidade financeira. Aqui eu vou te dar alguns exemplos e em todos eles só existem duas opções: aumentar os ganhos ou reduzir as despesas. Primeira situação: se você gasta mais do que ganha, você só tem duas opções: aumentar os ganhos, o que na maioria das vezes não depende apenas das suas escolhas, ou reduzir as despesas. E é nesse ponto que queremos chamar a sua atenção. Pois por mais difícil que pareça no início, com um planejamento adequado e com disciplina, você consegue ajustar e inverter essa relação. Como trata-se de uma relação de risco elevado em que você deve tomar uma decisão urgente para não entrar em uma situação de endividamento, a sua atenção e disciplina serão extremamente exigidas no começo e recompensadas no decorrer do tempo. Tendo o seu planejamento de despesas em mãos, você deverá mudar alguns hábitos e buscar alternativas disponíveis que sejam mais eficientes, como, por exemplo, se você almoça diariamente em restaurantes por conta do seu trabalho, vale a pena reavaliar qual seria o seu gasto diário se passasse a levar as suas refeições de casa. Lembrando que, ainda, ao invés de cozinhar diariamente, você pode preparar as suas refeições da semana e congelar para o consumo ao longo dos dias. Lembra que eu te disse que daria trabalho? E que os resultados dependem do quanto você está disposto a mudar a sua condição atual? Pois então, sabemos que vai dar mais trabalho ter que preparar as suas refeições em casa. Mas se houver uma redução nos gastos, os benefícios valem o esforço e você verá os resultados mais à frente. Esse é só um exemplo, mas você pode e deve aplicar a mesma lógica em relação a outras despesas. E o planejamento aqui serve para lhe sustentar nesse esforço e lhe direcionar nas ações, porque é nele que você vai registrar diariamente e detalhadamente as ações e as atividades que deve executar, bem como os resultados que você vai obter com essas escolhas, até para mensurar se no caminho correto ou se precisa realinhar alguma coisa. Um outro tópico é se você gasta exatamente o que ganha. O conceito é o mesmo da primeira situação apresentada. Porém, apesar de você estar no limite do caos, as suas escolhas de ajustes podem ser feitas de forma mais cadenciada e sem agredir demais os seus hábitos. Os exemplos são os mesmos. E você só deve se atentar a ir aumentando as suas metas de redução dos custos à medida que consiga atingir objetivos específicos. Um terceiro e último tópico é se você gasta menos do que ganha. Se você faz parte desse grupo, a caminhada pode até parecer menos desafiadora. Mas não se acomode,
pois somos mais resistentes a buscar melhorias quando aparentemente tudo está sob controle. Ainda assim, nesse ponto, você pode observar as possibilidades de melhorar essa relação e estabelecer novos pontos de atenção para que não hajam desvios. O planejamento financeiro não trata apenas de questões relacionadas aos ajustes da relação entre o que se ganha e o que se gasta, mas principalmente do que fazer com o que sobra após a execução desses ajustes. O desafio agora é inverter a relação de comprometimento em que, primeiro, você vai se pagar em dinheiro e não mais em experiências de consumo. Após experimentar essa sensação de se pagar em dinheiro pela primeira vez, você vai sentir a transformação financeira e vai se sentir ainda mais motivado a se pagar cada vez mais. Sob esse aspecto, entra um conceito importante relacionado ao material que já lhe apresentamos sobre o que é investir e as diferenças entre o investidor passivo e o investidor ativo. Se você ainda não assistiu a esses vídeos, recomendo que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos que são de extrema importância para você tomar as suas decisões certas na hora de investir o seu dinheiro. E a gente entende também que você está interessado em saber como fazer isso utilizando as estratégias de day trade. Inclusive, no próximo vídeo, falaremos sobre aspectos culturais e psicológicos, um assunto pouco abordado, mas extremamente importante, porque faz parte do dia a dia de pequenos e grandes investidores. Você precisa de conhecimento para tomar decisões conscientes de investimento financeiro. E para saber como fazer isso utilizando as estratégias de day trade, a Focus Trading System está aqui para lhe ajudar nesse sentido. Venha fazer parte desse time de investidores